Estamos estudando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Amém? 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 Tá aí, ó. Se você não trouxe sua Bíblia, tá aí, ó. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, nos abençoe na ministração da Tua palavra. Fala conosco, Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Senhor, ser instruídos, Deus, naquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Nosso DNA veio meio pecaminoso. Nosso DNA veio um pouco problemático. Nós muitas vezes fazemos o que não convém. Então, Deus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, mais do que falar conosco, fala conosco, mas transforma quem nós somos. Nós repreendemos toda preocupação que não é para estar na nossa cabeça agora. Repreendemos toda a obra das trevas, toda a maquinação do mal que quer tirar nossa atenção daqui, de agora, para que não absorvamos a Tua palavra. Oh Deus, nosso coração é uma terra boa e nós queremos aprender mais das Tuas coisas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o Sermão do Monte descreve o que Jesus esperava que eu e você, que Pedro, que Paulo, que Tiago. O Sermão do Monte descreve aquilo que Jesus esperava e espera que os discípulos dele sejam. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que a igreja é extremamente superficial. Lembre-se que a igreja não é o prédio, que a igreja não são as cadeiras, que a igreja não é esse espaço, que a igreja é o conjunto de pessoas que se reúnem para adorar a Deus no mesmo lugar. Ao mesmo tempo que o Sermão do Monte é o que Jesus esperava, eu quero dizer que o Sermão do Monte continua sendo palavra de Deus para que o que Ele espera para mim e para você hoje. O padrão de Deus não desceu. O padrão de Deus não mudou. E muitas vezes nós esperamos que a Bíblia passe a mão na nossa cabeça. Que a Bíblia nos diga que nós estamos sempre certos. Mas me incomoda muito nessa superficialidade da igreja a forma como a igreja trata a própria Bíblia. Muitos pensam que estudar a Bíblia é mera futilidade. Muitos pensam que nessa cultura do descartável, nessa cultura do fast food, nessa cultura daquilo que é muito rápido, que a Bíblia pode ser deixada de lado. Ela é o nosso único manual de instruções, ela que nos informa sobre Deus, é ela que é a autoridade decisiva sobre quem Deus é. Esses dias, irmãos, eu conversando com um amigo, e um amigo me contou que um amigo muito próximo dele gastou 120 mil reais só com aqueles cursos de coach. Talvez você ouviu falar disso. São cursos caríssimos, que são cursos até bons, para gerenciamento pessoal. Ele é um vendedor, se eu não me engano, da Herbalife, é um gestor da Herbalife, e ele fez muitos cursos para ser um melhor empresário. E eu fico impressionado, irmãos, como alguém gasta 120 mil reais em treinamento para ser um melhor empresário, para ser alguém que venda mais, alguém que gerencia melhor sua equipe. Pessoas ficam 4 anos estudando, por exemplo, administração,
mas desprezam o estudo da palavra de Deus. Porque, irmão, se eu te contar, você pode ser o gestor, você pode ser o CEO, você pode ser o ou a neste mundo, mas se você não seguir o que as palavras desse livro nos ensinam, você vai ser um ótimo gestor no inferno, um ótimo gestor da tragédia pessoal de sua vida. Então nós temos que entender que nós precisamos gastar tempo de estudo da Bíblia. Precisamos gastar tempo nos debruçando diante das coisas de Deus, porque no final das contas é isso que vai decidir se vamos ou não vamos estar mais próximos de Deus. O Sermão do Monte descreve aquilo que chamamos de contracultura cristã. O que é a contracultura? É simples de ensinar, de explicar. O mundo segue um curso. A mídia, os valores, a filosofia desse mundo segue um caminho. O caminho é qual? Fama, sucesso, dinheiro, ser valorizado pelo conforto. O que o mundo diz? Agora, o Evangelho do Senhor Jesus diz ao contrário. Então, enquanto esse rio está indo para um lado, a contracultura cristã é ser o contrário do que o mundo quer que a gente seja. Por isso que conversando com um irmão ontem, nós conversávamos que dizimar e ofertar é coisa de uma pessoa completamente louca aos olhos desse mundo. Porque trazer dinheiro à igreja, gastar uma parte do meu recurso que eu trabalho com tanta luta para gastar com a igreja, isso, irmãos, mas nós que estamos indo ao contrário, em outra maré, em outro caminho, que cremos em Deus, para nós, o que o mundo pensa que é loucura, para nós isso é a verdade. Loucos são eles que estão vivendo para si mesmos, num egoísmo desenfreado, buscando correr atrás do vento, 24 horas por dia. Porque no final das contas, o que vai importar é a família que nós temos e a relação que temos com Deus. Quando as pessoas elas querem ser cristãs, elas precisam ser informadas que ser cristão significa seguir as palavras do livro. Significa não ser como eu quero ser, mas significa ser como a Bíblia diz que tem que ser. Significa ir ao contrário do caminho que o mundo vai. Infelizmente nós temos visto um evangelho ou um movimento gospel que vai se adaptando ao mundo e vivendo como o mundo vive. E vai perdendo a força. Vai deixando de ser um povo santo, um povo separado, um povo que faz a diferença. Porque eu quero te dizer, meu irmão, Deus espera que você seja separado para Ele. Deus espera que você seja santo. Deus espera que você seja diferente. Deus espera que você influencie as pessoas pelo bem. Enquanto as pessoas vêm com o mal, nós somos o povo que é chamado para ser o povo de Deus. Pagar o mal com o bem, dar a outra face, andar a outra milha. Se alguém te pede emprestado, nós não emprestamos, nós damos. A Bíblia nos chama para ser diferentes. É o que a Bíblia chama de transformação ou arrependimento. Mas a verdade é que quando lemos as palavras do Sermão do Monte, percebemos que ninguém consegue ser aquilo que Deus quer que sejamos por conta própria. Só com a ajuda do alto, só com a ajuda do Espírito Santo, só com a ajuda de Deus. Agora, se Ele disse que nós devíamos ser, é claro que Ele vai ajudar a ser. Ué, como é que Jesus nos pediu para sermos de um jeito, e Ele mesmo não ia ajudar a ser desse jeito? Claro que Ele está à disposição para ajudar. Irmãos, precisamos entender que as bem-aventuranças, essas que nós lemos três,
elas descrevem o caráter equilibrado do povo cristão. O que é caráter? Caráter é aquilo que você é só nos seus pensamentos. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Caráter é quando você, com você mesmo, é o que você é, sem bloqueios, sem barreiras, sem esconderijos. É o que você é, o caráter, é o que nós somos. Ou nós temos, as pessoas podem ter um bom caráter, ou elas podem ter um mau caráter. Fofoca, para dar o exemplo, é um exemplo de mau caratismo. Porque, irmãos, fofoca, ser fofoqueiro ou falar mal das pessoas pelas costas é algo extremamente negativo. Porque você fala mal de alguém que não tem a oportunidade de se defender, Gisclei. Porque se eu falo, Gisclei, você é terrível, mas eu falo na sua frente, eu te dou a chance de dizer, pastor, eu sou terrível em algumas áreas, mas eu não sou em tudo. E você pode me mostrar que eu estou enganado. Agora, quando eu falo mal de alguém pelas costas, eu me julgo melhor, porque eu acho que eu sou o bom, a boa pessoa, enquanto o outro é mal. E você repara que nós gostamos de achar que nós somos bons e os outros são ruins. Então, o caráter, irmãos, é o que nós somos, o que somos mesmos. E as bem-aventuranças, elas são 8 características do caráter que nós precisamos nos moldar para sermos como Deus quer. O Sermão do Monte, Jesus começou no alto do monte dizer que é feliz a pessoa que é pobre de espírito, que é humilde de espírito. E ser pobre de espírito, já disse, digo de novo, não é ser pobre financeiramente, mas ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, significa ser aquela pessoa que confia em Deus, porque ela é uma pessoa que entende que espiritualmente falando é uma pessoa que precisa de Deus. O humilde de espírito é aquela pessoa que depende de Deus. É aquela pessoa que quando se olha no espelho, não a beleza exterior, o rosto, o corpo, mas é aquela pessoa que diante de Deus sabe que é pecadora. Jesus disse que é feliz a pessoa que diante de Deus se reconhece pobre de espírito. Ou, em outras palavras, a pessoa que precisa de Deus. É incrível reparar que quando alguém é soberbo, ela acha muito bem sobre ela mesma, ela está indo ao contrário do que Jesus está ensinando. A primeira bem-aventurança é que diante de Deus ninguém pode se achar bom. Diante de Deus, você, se pudesse ter uma entrevista com Deus, você não pode bater no peito, você não pode se achar bom. Ah não, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Irmãos, por mais que você não cometa pecados graves ou erros graves, irmãos, o nosso coração é terrivelmente corrupto. Nós desejamos o mal, nós temos desejos por violência, ou por fraude, ou por roubo, ou por pecados similares. Irmãos, a Bíblia diz que nós nascemos no pecado e o salário do pecado é a morte. Nós não somos bons. Somos pecadores, como a Bíblia diz. E a porta do Evangelho é que nós não somos bons. Que quando nós reconhecemos que nós não somos o último biscoito do pacote, nós começamos a entender que precisamos de Deus. Quando alguém se acha bom demais, ela começa a achar que ela pode resolver os problemas por conta própria, ou que ela nunca vai ter problemas. Mas quando eu sei que eu sou difícil, quando eu reconheço diante de Deus que eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu preciso de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer a pobreza espiritual, é reconhecer a falência espiritual. Ser pobre de espírito
é perceber que diante de Deus nós não somos nada. Ser pobre de espírito é, diante de Deus, reconhecer que somos carentes. E como podemos perceber se somos ou não somos pobres de espírito? Ou humildes de espírito? Quando você faz suas orações, como é que você fala com Deus? Você fala com Deus como se você fosse o patrão de Deus? Ou você fala com Deus como se você fosse um servo? Você fala com Deus com imponência, como se Ele fosse obrigado a te dar alguma coisa? Ou você fala com Deus como se pela misericórdia Ele pudesse te dar e você humildemente pede? Então as orações nos dizem muito. Outra questão, sabemos se somos humildes de espírito se buscamos a Deus. Porque presta atenção, se não buscamos a Deus, entre parênteses, entre aspas, estamos dizendo que não precisamos de Deus. Por que você, às vezes você que nos visita hoje pode estar pensando assim, esse povo que é crente, vem na igreja toda semana, 2 ou 3 vezes, esse povo é muito igrejeiro, esse povo gosta demais de igreja, e será que eles não cansam, não? Irmãos, deixa eu contar aqui, nós estamos aqui na igreja, fora a amizade que temos uns pelos outros, mas nós estamos na igreja porque nós reconhecemos que precisamos, é porque aqui nós recebemos a palavra de Deus, fazemos nossas orações. Na verdade, irmãos, nós chegamos aqui à igreja, nós estamos na igreja porque trazemos nossos baldes vazios. E sabemos que aqui Deus pode nos encher. Não porque somos santarrões ou melhores. Então, irmãos, vazios, despreparados, despidos, pessoas difíceis, nós entendemos que só aqueles que são humildes ou pobres de espírito vão herdar o reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, você tem que entender que você é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. Se você não é humilde de espírito, pobre de espírito, a porta do reino está fechada. A primeira característica do caráter de um cristão, de um discípulo, saber que sem Deus nós não somos nada. Saber que sem Ele nós não damos conta, saber que somos pecadores, saber que temos que entrar na presença deles humildes, na presença dele humildes. Segunda característica, bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Por que é feliz quem chora? É esquisito, né? É estranho a princípio. Feliz quem chora? Mas irmãos, é feliz quem chora diante de Deus, ou na presença de Deus, pelas mazelas do mundo e pelas mazelas próprias. Sabe quando você está muito próximo de Deus, você está muito na presença de Deus, e você se lembra que você pisou na bola, que você pecou, ou contra alguém, ou contra Deus, isso provoca uma sensação em nós de tristeza, não porque nós temos que viver tristes, a vida cristã é uma vida alegre, mas a vida cristã não é só de riso, como muitos falam, porque felizes são as pessoas que choram. Quando vemos, por exemplo, o terremoto que essa semana devastou o México, é um desastre natural, mas tantas pessoas morrendo. Isso é fruto do que, irmãos? Isso é fruto do pecado original, o pecado de Adão e Eva, que fez o mundo se tornar um lugar perigoso de se viver. Quando vemos assassinatos, quando vemos mortes, quando vemos... Irmãos, nós precisamos chorar pelas mazelas do mundo, mas mais do que chorar pelo problema dos outros, nós precisamos chorar os nossos pecados. É feliz quem chora pelos seus pecados. E o mais lindo é que a promessa é: quem chorar pelos seus próprios pecados será consolado. Lá em Apocalipse a Bíblia nos diz, meus irmãos, que haverá novos céus e nova terra. E toda lágrima será enxuta. Toda lágrima terá fim. Bem-aventurados, felizes os que choram. E por último, os que eu mais gosto assim,
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tem algum fazendeiro aqui? Tem fazendeiro aqui? 1.000 hectares. Você não tem terra? Tem uma chance aqui, irmão Evandro. Tem uma terra, irmão Evandro. Irmão, mais legal de tudo, mais bonito de tudo é que você não vai ter que comprar a terra. Vai herdar. Eu fico imaginando esses agricultores aí, e eu vejo terra, 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 e eu acho lindo a profissão de agricultor. E eu fico imaginando se o meu pai, eu tivesse nascido filho de um agricultor. E eu quando tivesse 18 anos, eu olhasse assim, aquele monte de terra, eu pensasse assim, meu Deus do céu, eu vou herdar isso tudo. Eu dormia até mais fácil. Porque, irmãos, herdar deve ser uma coisa boa. Eu, graças a Deus, vivo muito bem, mas nunca herdei nada, porque para herdar precisa morrer gente, né? Eu estou doido, irmãos, para herdar alguma coisa do pai e da mãe da Patrícia. Vou herdar. Irmão Emerson, aquelas casas lá do meu sogro, eu não construí, eu não botei nada lá. Um dia, são 3 irmãos, 1/3 vai ser meu de tudo aquilo lá. Nando, eu vou lá em São Paulo, eu bato o olho assim e falo, meu Deus do céu, eu acho que dessa casa aqui vai virar alguma coisa boa assim. Irmãos, você já pensou que, infelizmente, fora a brincadeira, herdar sempre tem algo triste, porque morre alguém. Mas imagina, a Bíblia diz que se você for manso, você vai herdar terra. Eu sempre quis ser agricultor. Não agricultor, mas eu queria plantar uma floresta de mogno. E eu sei que nessa vida talvez é difícil, mas eu sei que tem uma promessa. Se eu for manso, eu vou herdar a terra. Agora, o que é ser manso? Ser manso é ser passivo? Ser manso é ser bobo? Ser manso é ser alguém que todo mundo tira proveito? Não. Ser manso, feliz é a pessoa que tem autocontrole. Ser manso é a vontade, ser manso é quando você consegue controlar suas emoções, consegue controlar seus impulsos, consegue controlar suas reações. Mansidão na Bíblia é autocontrole. Diante de Deus é fácil ser manso, porque Deus é tão grande e nós somos tão pequenos. Agora, difícil, pastor Juliano, é ser manso com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com o nosso chefe, com os funcionários que nós temos, com os problemas da vida, com quem não sabe dirigir direito no trânsito. Aí é difícil ser manso. Aí é difícil ser manso. Aí é difícil ter autocontrole. Mas precisamos lembrar que quem for manso vai herdar a terra. Vai ser latifundiário celestial, Valderi. Eu tenho um lote lá em Lucas, e quando eu entro no meu lote assim, e quando as formigas estão andando no meu lote, eu falo assim, quem deixou você estar aqui? Vocês pagaram o aluguel? Eu entro no meu lote assim, eu falo assim, eu me sinto dono de terra, sou proprietário de terra no Mato Grosso, um lote, 500 metros quadrados. Agora imagina no dia que Deus resolver nos dar uma herança, nos dar terra. Irmãos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque o reino é deles. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Não tem vantagem nenhuma em ser nervoso, de ser bravo e explodir, não. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quais são as 3 características que nós precisamos entender e absorver para o nosso caráter cristão? Primeiro, entendermos que não somos nada. Humildade. Segunda, termos um coração derretido pelos nossos pecados, sermos quebrantados. Em terceiro lugar, autocontrole. Que o Espírito Santo de Deus faça com que nós possamos ter essas 3 características: humildade,
coração quebrantado e autocontrole. Você precisa disso? Eu preciso. Você precisa? Tem certeza? Então fique de pé que nós vamos orar. Se você precisa de uma dessas 3 características: humildade diante de Deus, coração quebrantado e autocontrole com Deus e com as pessoas, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos que precisamos ser diferentes, que precisamos ser a imagem do Senhor, precisamos ser homens e mulheres que orgulham o Senhor. Mas Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, percebemos que nós somos limitados, terríveis, difíceis, mas nós precisamos nos converter, mudar de caminho. Deus, eu quero ministrar sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, que diante do Senhor eu vou perceber que eu não sou nada, que eu sou pecador. Deus, eu quero ministrar humildade sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Humildade. Nós repreendemos todo espírito de soberba espiritual, todo espírito de soberba aqui entre nós mesmos. Nós vamos reconhecer que o Senhor é Deus das nossas vidas. Ah, Deus, eu quero ministrar sobre os nossos corações, que o coração de pedra, que o coração duro, que o coração que não chora diante das mazelas e dos pecados do mundo e dos nossos próprios pecados, que nós vamos chorar na Tua presença. Ah, Deus, quero ministrar sobre os Teus filhos, sobre a minha vida, mansidão, que é autocontrole. Deus, o mundo precisa nos ver com autocontrole. Senhor, para que possamos dar bom testemunho, autocontrole em casa, autocontrole, Deus, na rua, autocontrole na empresa, autocontrole dos nossos sentimentos, autocontrole dos nossos pensamentos, autocontrole. E Deus, nós te pedimos o reino, pedimos, Deus, que o Senhor nos console, e pedimos, Deus, queremos herdar a terra. Espírito Santo de Deus, de forma sobrenatural, abençoa o teu filho, a tua filha, com humildade, com o coração quebrantado na tua presença, e Deus, com autocontrole. Espírito Santo de Deus, opera mudanças no nosso caráter, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Você quer essas 3 características? Amém. Então repete comigo assim: eu quero ser humilde. Eu quero ter o coração quebrantado. Eu quero ter autocontrole. Eu senti que no autocontrole vocês falaram menos. Vamos de novo? Eu quero ter autocontrole. Eu quero ter autocontrole. Vocês herdarão o reino. Vocês serão consolados. E vocês herdarão a terra. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, Ele merece. Podem se sentar. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Irmãos, as bem-aventuranças, elas querem mudar o nosso caráter. Jesus, quando as pregou, ele esperava confrontar os diáconos, ó. Viu aí, Leandro? Confrontar os diáconos. Confrontar os discípulos de Jesus, quem cria nele. Então precisamos aprender de fato humildade diante de Deus, das pessoas, nosso coração quebrantado. É tão bom chorar na presença de Deus, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, por esse mundo terrível que vivemos. E sabe, irmãos, autocontrole dos pensamentos,
autocontrole dos sentimentos, autocontrole das atitudes, autocontrole, para herdarmos a terra, para sermos consolados e para entrarmos no reino de Deus. Amém?